Quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor para nós essa noite, e entendendo que Deus sempre vai nos impulsionar para viver a vontade dEle. Você crê nisso? E hoje, além de ser uma data, que foi escolhida para ser dia do pastor, tem uma data mais importante ainda, que nós, cristãos, não celebramos como uma data cristã exatamente, mas o judeu ele aprecia muito essa data de hoje, que é o dia de Pentecostes. Por quê? O que é o dia de Pentecostes? Você pega a Páscoa e você conta 50 dias depois da Páscoa, é Pentecostes. Então hoje estamos a 50 dias que nós passamos da Páscoa. Então é uma festa, uma das principais festas que o judeu ele celebra. Então hoje para o judeu é um dia de festa, Então nós temos as três principais festas do judaísmo, que é o que? É a Páscoa, a festa das primícias e Pentecostes. Então hoje é um dia oportuno para a gente falar desse assunto, Caiu num domingo ainda, melhor. Então eu queria compartilhar um pouquinho dessa palavra e como que isso pode servir para nós, como que nós podemos aplicar a ela. Amém? Levítico, vai lá em Levítico capítulo 23. Levítico 23, 15. Então vamos ler um texto aqui. Diz assim: a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe de oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, com oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão holocaustos ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor, como um gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos, são uma oferta sagrada ao Senhor que pertence ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Amém? Parece um pouco confuso, a gente não está acostumado com a tradição judaica, essas ofertas e tudo que apresenta, mas Deus ele está falando, ensinando que eles, nesses 50 dias, vão celebrar, e eu vou explicar um pouco de como que funciona esse período de 50 dias, mas no 50º dia, no dia de Pentecostes, na festa, eles deveriam fazer algum sacrifício, apresentar algumas coisas ao Senhor para lembrar e celebrar, no caso, a colheita. A festa de Pentecostes, também conhecida como festa da colheita, que é o período que eles vão colher o fruto, daquilo que eles plantaram. Então, uma hora vai falar 70 semanas, outra hora vai falar 50, como é que é? 50 dias. Então, a festa das 70 semanas e tal, está falando do Pentecostes, tá bom? Então, como que funcionava isso? Então, quando terminava a Páscoa, começava a se contar os 50 dias, eles começavam a colheita. Então essa colheita não era aquela colheita farta ainda, era aquela colheita dos primeiros frutos, que a gente chama de primícia. Cada plantação ela tem uma diferença de dias, Tem o mesmo período, de colher determinados produtos, frutos, enfim, mas cada plantação ela vai dando ali os seus primeiros frutos antes da hora. Isso é chamado de primícia, que é aqueles primeiros frutos. Então durante esses 50 dias, da Páscoa até o Pentecostes, eles deveriam fazer essa colheita desses primeiros frutos. Depois do Pentecostes, então, viria a grande colheita. Você crê que a grande colheita ainda está por vir? Então é como se eles usufruíssem daquilo que a terra está produzindo, daquilo que eles plantaram, mas o melhor ainda está por vir. A grande colheita é celebrada ali no 50º dia. Então,
Como que eles faziam isso? Todos colhiam. Como? Durante esses 50 dias, então vamos imaginar aqui que nós temos, o pastor Natalino tem uma plantação. Então todos nós, ou parte de nós, vai junto com ele colher. E nós vamos trabalhar na lavoura dele. E nós vamos colher aquele período, só que todo fruto que nós colhemos não é nosso. De quem que é? É dele. Então Deus ele incentiva o pessoal a esse relacionamento comunitário, de um ajudar o outro. Hoje você, pela tecnologia, você consegue fazer uma colheita com uma máquina só. Né? Hoje tem drone para fazer, jogar ali os, como é que fala? Veneno, essas coisas, enfim. Mas naquela época é tudo manual. Com animal, tudo manual. Então o que era feito? Toda a comunidade se juntava e todos contribuíam para que todos tivessem uma ótima colheita. Só que o que eles colhiam não era deles, mas era daquele que era dono daquela propriedade. Ao mesmo tempo, quando eles colhiam, o dono da propriedade, da colheita, preparava um banquete, oferecendo isso a Deus, mas todos comiam. Então era dividido, apesar de todos terem trabalhado, mas ninguém ter recebido nada por isso. Mas o dono daquela lavoura, ele tinha gratidão, ele fazia uma festa de adoração a Deus, apresentava sacrifício a Deus. Quando fala sacrifício, irmãos, é assim, pegava os animais que Deus estabeleceu que fosse morto, a quantidade. O sangue derramado do animal era oferecido a Deus, mas a carne era comida pelas pessoas. Então incentivava a comunhão e o compartilhar do pão entre a comunidade. E também, durante essa colheita, e nós vimos até isso, eu acho que alguns domingos atrás, que eu citei sobre Ruth, que quando eles estavam fazendo a colheita, sempre ficava alguma porção pelos cantos que não eram colhidas. E eles não podiam voltar para recolher aquilo, porque aquilo ficava para as pessoas necessitadas. Vocês lembram dessa passagem? Que Ruth também foi e colheu no campo de Boaz aquilo que sobrava? Então isso na festa das colheitas, ali em Pentecoste, era feito. Então incentivava que o trabalho comunitário, incentivava a generosidade e a ajuda aos necessitados. E olha que interessante. Às vezes a gente acha que igreja é só um prédio, um lugar que a gente reúne. Mas tudo que Deus ensina a igreja a fazer, ela tem um propósito, é didático. Todo evento, todo culto, toda situação que nós estamos envolvidos como igreja tem que ter um propósito. O propósito, lógico, tem que ser adorar a Deus, mas também tocar pessoas. Amém? Então, como que nós podemos nos reunir? Era o que Paulo, ele questionou os coríntios lá, que quando eles se reuniam para a ceia, ele questionava porque eles se reuniam, mas tinha pessoas que não tinham o que comer. Imagina a gente aqui reunindo, fazendo um almoço aqui na igreja, e tem gente passando fome no nosso meio, enquanto a gente está abastado de alimento. Então a igreja é uma comunidade, é uma família, onde nós devemos trabalhar juntos, seja servindo o nosso irmão, mesmo que a gente não vai colher o fruto, mas a gente abençoando a vida dele, seja provendo aquilo que está sobrando para nós, aquilo que está em abundância para mim, eu posso abençoar, chamar os irmãos e abençoar a vida deles, e também eu posso ajudar o necessitado, mesmo que ninguém veja, mas Deus está vendo. Amém? Então tudo que nós fazemos envolvendo a comunidade, né, aqui eu estou traduzindo para a igreja, no caso era o povo de Israel, tinha um propósito, tá? E todos os dias, durante esses 50 dias, eles celebravam ao Senhor. O texto lá diz que celebram ao Senhor. Então, ou seja, quando eles saíam pela manhã para esse compromisso da colheita, eles iam cantando pelo caminho, celebrando o Senhor pela colheita que o Senhor estava preparando para eles. Então imagina que, se eu fosse traduzir para nós hoje, mesmo que hoje esse período seja o início do mês, onde você ainda não recebeu, por exemplo, o seu pagamento, mas você já acorda pela manhã e vai para o trabalho se alegrando porque você sabe que o seu salário vai vir. Amém? Ou você que tem um chamado de Deus, independente do quão difícil está o seu ministério de cumprir a missão que Deus colocou na tua mão, todos os dias é dia de celebração. Por quê? Porque Ele tem preparado uma grande colheita para nós. Então talvez você esteja num difícil de início de alguma coisa, de início de relacionamento, início de empresa, início de ministério, início de desafios, início de escola, e talvez você não tenha talvez essa perspectiva de se vai dar certo ou não. Mas o Senhor fala ali, durante todos os dias, celebre porque a colheita está por vir. Então, o Senhor preparou uma colheita para nós, o Senhor prepara uma colheita toda a safra, porque Ele é fiel. Amém?
E eu creio, querido, que Deus tem uma colheita para nós nessa estação. Deus tem uma colheita para nós nessa estação. E eu já disse isso aqui também, eu vou dizer mais uma vez. Existem dois tipos de colheita. Uma colheita é aquela que nós plantamos. Então o que a palavra me diz? Aquilo que eu planto, eu vou colher. Então aquilo que eu planto, eu vou colher. Era o que eles tinham essa convicção. Lógico que dependia do clima, das fases e tudo, para aquela colheita vingar ou não. Só que aí você pensa, poxa vida, mas eu tenho passado por um período de tanta escassez, com tanta dificuldade, que eu vou colher o quê? É tanta dificuldade que eu até já comi a semente. Você sabe que a pior coisa para um agricultor, ele não ter semente para plantar uma próxima safra. É ou não é verdade? Então, geralmente, quando a gente vai falar de recursos na igreja e tal, que não é o objetivo hoje, ele fala, não, mas não come a semente não. Porque a semente é aquilo que você lança para ela produzir 10, 100 vezes mais. Então, no mesmo momento que tem pessoas que elas prudentemente se organizaram, se prepararam, e elas semearam muito, hoje elas estão colhendo fruto do trabalho delas. Parabéns para você que conseguiu uma colheita porque você trabalha, porque você é talentoso, porque você é organizado. Mas tem pessoas, queridos, que não conseguiram fazer isso. Mas elas continuam querendo, mesmo assim, que Deus é aquele que vai dar uma colheita para elas. Por quê? Duas colheitas. Uma é aquela que nós colhemos daquilo que nós plantamos, e a segunda é aquela que nós colhemos daquilo que nós não plantamos. Existe uma colheita, irmão, que você fala assim, mas da onde vai vir essa provisão, sendo que eu não fiz nada para merecer? O Senhor é aquele que é o nosso provedor. Olha só João capítulo 4, versículo 38. Dentro de um contexto, Jesus está ensinando João 4, 38. E ele diz assim, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aleluia! Isso diz muito respeito, querido, ao que os patriarcas fizeram. Ao que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, o trabalho, o empenho, o sacrifício que eles fizeram para cumprir o chamado deles. Aqueles que estiveram ministrando na Babilônia, no cativeiro, aqueles que choraram, como Jeremias, aqueles que tiveram opositores, como Neemias, aqueles que Deus deu visão, aqueles que foram presos, lançados à cova dos leões, como Daniel, eles pagaram um preço para que eu e você hoje vivamos aquilo que eles nunca viveram. Aquilo que era visitação para eles, irmãos, para nós se tornou algo permanente, que é o Espírito Santo na nossa vida. Então não é só sobre recurso, mas o Senhor diz assim, olha, vocês vão colher coisas que vocês não plantaram. Isso é porque nós não somos merecedores, mas Deus ele é misericordioso. E mais do que misericordioso, ele é generoso, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Amém? Então, quando eu digo para você que Deus tem uma colheita para nós, creia nessa palavra. Porque você fala assim, pastor, Deus tem para aquele que semeou, né? Sim, para aquele que semeou, Deus tem uma colheita farta. Mas há uma colheita para aqueles que também não semearam e entenderam que é o Senhor que dá a provisão da terra. Então, esse é o Pentecostes celebrado pelo judeu no Antigo Testamento. As festas, a colheita e tudo mais. Ainda na época de Jesus era feito dessa maneira. Hoje em dia o judeu celebra de uma outra forma. A maioria deles não tem plantação, né? Eles fazem de uma outra maneira. Mas vamos trabalhar um pouquinho a ideia daquilo que a igreja viveu naquilo que nós conhecemos como o dia de Pentecostes, né? Nós conhecemos que é a descida do Espírito Santo. Então, o Senhor, ele ressuscita e a partir da sua ressurreição começa a se contar os seus 50 dias até a festa de Pentecostes. Só que Jesus não fica 50 dias. O texto vai dizer em Atos que ele permanece 40 dias. E nesses 40 dias que depois que Jesus, apesar de estar ressuscitado, apesar de estar com o corpo glorificado, um corpo que um dia eu e você, em nome de Jesus, nós também alcançaremos esse corpo, amém? Mas Jesus ele ainda tem tempo para estar com seus discípulos, os animando, os ensinando, se revelando para muitos outros. E nós não temos muito detalhe de como foram 40 dias, mas era 40 dias, irmãos, de visitação permanente de Jesus, que ele não batia na porta, ele simplesmente aparecia, ele se manifestava.
Só que depois de 40 dias, tem um evento que ele é assunto aos céus. Ele sobe e os discípulos ficam, né? E agora? O que a gente vai fazer? Então, esse período é o período que falta para o Pentecostes, onde eles ficam 10 dias sem Jesus e o Espírito Santo. Imagina, 10 dias que a presença, Jesus fisicamente não estava com ele, mas o Espírito Santo não havia descido. Então existe um intervalo de 10 dias. Não que eles não sentissem a presença, mas não há registro de que Jesus falou com eles, que Deus falou com eles, mas são 10 dias. Como é que nós ficamos, irmãos, quando não há resposta? Quando nós vamos orar e a gente não sente a presença. Quando a gente busca, a gente vem no culto pedindo uma resposta, fala tudo para todo mundo, menos para mim, aquilo que eu preciso ouvir. E é um período que você fica inseguro, que você não tem contato com o divino, com o Senhor. E o que eles fizeram nesse período de 10 dias? O que aconteceu com eles? O que o Senhor fala para eles? Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 4. Então eles estão sem Jesus, sem dinheiro, em poucas pessoas e sob uma perseguição intensa. Qual que era o medo deles? Que eles fossem perseguidos, mortos pelos judeus. Não é isso? Por isso que eles estavam escondidos dentro da sala. Por isso que alguns voltaram a pescar, outros fugiram para outros lugares, porque o medo deles era que os judeus os prendessem. Então eles estão nesse período de 10 dias sem a presença de Jesus. O Espírito Santo não havia descido ainda, mas havia uma promessa sobre a vida deles. Amém? Então vamos lá, Atos 1:4. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem, Jesus falando: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. 10 dias, irmãos. Faltavam. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhe compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Então, parece maravilhoso você passar 40 dias com Jesus. E não é o Jesus, aquele Jesus sofredor, que nós estamos aprendendo em Marcos. O Jesus que suportou todas as dores, o Jesus que não revidou, o Jesus que foi maltratado, que as vestes dele foi rasgadas, que ele foi furado. Não. Eles passaram 40 dias com Jesus ressurreto, corpo glorificado. Podia-se ver a glória em Jesus. Ali lhe foi lhe dado, né? Ali ele estava no processo. Não havia concluído ainda, tanto que ele falou assim: não rela em mim, né? Não toque em mim. Quem fala rela é paranaense, não é, Edvaldo? Paranaense, não rela em mim. Então, por quê? Porque ainda não está consumado. Quando que vai se consumar? Quando ele se assenta ao trono e lá o Senhor devolve a ele todo o poder que ele tinha, que ele abriu mão para descer à terra. Mas então, ele está nesse período. E qual que é o desafio aqui, só para reforçar isso para nós? Eles estão no período que Jesus sobe, e agora? O que a gente vai fazer? Eles estão sem dinheiro, sem Jesus, com poucas pessoas e sob uma perseguição. O que fazer? Qual é a palavra do Senhor? Espere em Jerusalém. Mantenham-se reunidos. Geralmente, irmão, quando a gente está numa situação de medo e perigo, a gente quer se isolar. A gente quer correr. A gente quer procurar um lugarzinho escondido. Quem nunca assistiu aqueles filmes de terror que você fica assim, rapaz, onde que é que eu me esconderia? Já aconteceu isso com você? Às vezes tem uns caras que se escondem no lugar e falam assim: mas também, né? De onde você se esconderia? Ou você ficaria em grupo? O que é melhor? A gente ficar junto ou a gente se espalhar? Qual que é a probabilidade da gente ser pego? Então aqui a ordem de Jesus era clara: fiquem juntos. Então, havia uma promessa sobre eles. E para que eles cumprissem aquilo que Deus tinha deixado sobre eles, ir por todo mundo, pregar o evangelho,
que ele fala aqui e tal, eles precisavam de água que eles não tinham. Eles não tinham capacidade, eles não tinham autoridade e poder humanamente para realizar essa grande obra. Mas o que eles entenderam é que o cenário que define a realidade deles, irmãos, é o que Deus ia derramar sobre eles. Não é a situação desfavorável que definiria o cenário para o cumprimento da promessa, mas é aquilo que Deus vai derramar sobre eles. O interessante é que Deus ele faz isso com a gente e Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas a gente sempre gostaria, eu também, de que Deus desse um sinal antes das coisas acontecerem. Mas Ele fala assim para o pessoal, olha, pegue a arca e atravessa o rio. Quando vocês colocarem o pé na água, o rio vai se abrir. Poxa, não podia se abrir antes? Né? Ele fala para Moisés pegar o cajado também, tocar na água, né? E lá, né, o cajado de Arão, o mar ia se abrir. Mas não seria interessante antes da gente chegar já tivesse aberto? Então a gente tem essa questão que leva-nos a confiar que as promessas do Senhor vão se cumprir. E não é pela nossa força, mas é pelo poder da sua vontade. Então os discípulos permaneceram presa fáceis, reunidos num lugar onde que eles poderiam ser perseguidos porque eles acreditaram em uma promessa. Então quero dizer para você, permaneça reunido em Jerusalém até que o Senhor faça aquilo que Ele prometeu. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós perdemos a oportunidade de viver promessas de Deus porque a gente não para quieto. Não para quieto, fica pingando de um lugar para o outro. Sabe por quê? Porque a gente fica ouvindo, onde é que tá, onde que o poder de Deus está? Vou lá. Onde que está bombando? Vou lá. Onde que está bombando? Vou lá. Agora imagine se durante esse período os discípulos ficassem pulando de lugar em lugar, descesse ali o Espírito Santo sobre eles, e agora, como é que faz? Perdeu a oportunidade. Você sabe que mais que uma das maneiras de você identificar a fé é através da paciência e da espera, não é? Então assim, sossega, calma, permaneça reunido em Jerusalém até que nós sejamos revestidos daquilo que nós precisamos para cumprir as promessas do Senhor. Nós não precisamos correr atrás das promessas, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos nos seguiriam. Então Deus tem uma promessa para você, permaneça fiel fazendo aquilo que Ele te chamou até que essa promessa se cumpra. Amém? E onde que eles estavam reunidos? Qual é o lugar? Aqui eu quero dar fazer menção a algo que nós estudamos no Evangelho de Marcos. Vamos ver quem lembra. Não fala ainda quem esteve aqui na quarta-feira, irmão. Que lugar que eles estavam reunidos? Na casa de quem? Na onde? Na casa na casa de Marcos. Por que é na casa de Marcos? Da mãe do Marcos, né? É uma suposição. Por quê? Atos 12, 11. Porque a gente fala do Pentecostes, a gente fala que eles estavam reunidos num cenáculo. O que era um cenáculo? Provavelmente o sobrado. Era um sobrado e na parte de cima onde se faziam as festas. Lembrando que é um cenário onde não tem chuva. Que é um lugar onde que tem um período muito bom ali de escassez, onde que eles têm sempre quem é carioca aqui, quem é do Rio, sabe que é muito comum no Rio eles fazerem a casa e deixar sempre a laje para uma área de lazer, de churrasco e coisa assim. Então, esse cenáculo era esse lugar elevado acima da casa. Mas, irmão, que lugar comportaria 120 pessoas? Dentro daquele contexto. Vamos lá, Atos 12, versículo 11. Esse do Atos 12 é aquele evento onde Pedro ele estava preso e o anjo do Senhor liberta ele da prisão, quebra as cadeias e conduz ele para fora da prisão, e ele sai ali desnorteado até que ele identifica onde ele está. E ele chega até uma casa, onde ele bate na porta. Lembra que tem uma irmã que abre lá e não reconhece, fala assim, quem que é? Pedro, fecha a porta na cara dele, né? E aí depois eles se alegram, porque os discípulos estavam reunidos naquele lugar. Atos 12, 11 diz assim, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A igreja se reunia na casa da mãe do Marcos, ali na casa de Maria, e ali os discípulos, aqueles, né,
que caminhavam com Cristo tinham ali a sua comunhão. E onde que era esse lugar? Jerusalém. Então Jesus fala para eles, vocês não vão para lugar nenhum, vocês ficam em Jerusalém. Então é bem provável que eles ficaram nessa base, que era a casa da mãe de João Marcos. Que João Marcos? Aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas Marcos era apóstolo? Era de Jesus? Era um dos 12? Não, mas era um daqueles que acompanhou o ministério de Jesus de perto. Então nós estamos estudando Marcos, então nós fizemos uma observação investigativa para a gente identificar esses elementos aí. Então eles estavam reunidos numa casa. E ali o que eles faziam? Oravam. Imagina a despesa, irmão. 120 pessoas durante 10 dias comendo, bebendo e dormindo. Mas entendemos que a família de Marcos era uma família que tinha recursos, a começar pelo tamanho da casa e segundo por conseguir manter os discípulos ali. Que eu quero citar esse detalhe, irmãos. Não importa se você está celebrando a colheita, ou se você está semeando, ou se você está vivendo um tempo de perseguição, ou se você está vivendo um tempo de bonança. Permaneça reunido, permaneça orando, permaneça como igreja, porque é ali que o Senhor se manifesta coletivamente. Amém? Agora, nós não vivemos, pastor, mas a gente não vive numa situação de perseguição como igreja hoje. Irmão, hoje, aqui, nossa região, posso até dizer o Brasil, nós não temos problema da igreja perseguida lá no Oriente Médio e tudo mais. E você sabe que os lugares onde a igreja mais cresce são os lugares onde há mais perseguição. A nossa situação não é da igreja perseguida, é da igreja seduzida. Hoje nós vivemos o desafio da nossa região, da igreja que é seduzida. Seduzida ao quê? A ser igualzinha ao mundo. De se parecer com o mundo. De a gente trazer para dentro da igreja os elementos que são comuns ao mundo. E junto com esses elementos vem os pecados que o mundo pratica. Vem a prostituição, vem a mentira, vem a divisão, vem tudo isso. Mas a igreja do Senhor não deve ser assim, amém? Então nós vivemos nesse período que o desafio, irmão, não é perseguição, mas a sedução. A sedução é satisfazer o desejo do meu coração. Você sabe que o oposto de teísmo é aquele que acredita em Deus, não é o ateísmo, segundo a Bíblia. Quando você fala, qual que é o oposto de teísmo? Você já imagina? Ateísmo. Tem o que crê e tem o que não. Biblicamente, o oposto daquele que crê é idólatra. A idolatria é o oposto àquele que crê. Porque esse fato de alguém que crê em nada é novo. A questão sempre foi que cria em muita coisa além de Jesus. Por isso que quando a gente fala em missões, quando você vai em lugares muito idólatras, onde as pessoas adoram muitos deuses, as pessoas que lá não têm dificuldade em de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eles vão reconhecer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Qual que é a dificuldade? Abrir mão de todos os outros deuses e crer que somente Jesus é Senhor e Salvador. Então, quando nós temos muitos amores, muitos deuses, muitos desejos, nós ofuscamos aquele que é o único na nossa vida. Então a igreja seduzida é aquela que ela flerta com o santo e com o profano. É aquela que adora o Senhor na presença, sente o arrepio, mas lá fora está se relacionando com quem? Com aquilo que não agrada ao Senhor. Você senta na roda dos escarnecedores, tal, e Jesus ele diz. Ele vai dizer o quê? Vocês se assentam na mesa do Senhor e se assentam na mesa dos demônios. O que é a mesa do demônio? Sabe que nós assentamos na mesa do demônio? Você fala, não. Por quê? O que é a mesa do Senhor? A ceia, a comunhão. Nós temos comunhão com o Senhor. O que é a mesa do demônio? A comunhão com o mundo e com o maligno. Amém? Então, o que Jesus fala para eles? Permaneçam em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Então, pastor, quando eu receber, eu saio? Sim, mas com um propósito, para testemunhar. Entende? Nós vamos só sair porque agora eu já recebi o que eu precisava, agora vou embora. É assim que funciona? Não. Jerusalém sempre foi para eles o lugar de adoração. Até hoje para o judeu,
O judeu, quando ele pode estar em qualquer lugar do mundo, quando ele vai fazer a oração, ele sabe pela bússola onde que fica Jerusalém e ele faz a sua oração voltada para Jerusalém, porque para ele é a sua cidade santa. Amém? E reunirmos, irmãos, como igreja, prega alguma coisa. Paulo, ele institui a ceia e ele fala reunir e a gente fazer isso toda vez que a gente nos reunimos, né, a ceia, anunciando que ele vem. Então é o seguinte, toda vez que nós nos reunimos, toda vez que uma igreja se reúne em comunhão com o corpo, nós estamos declarando que ele vem. Toda vez que nós estamos aqui, independente de como nós estamos, da dificuldade que nós estamos vivendo, nós estamos dizendo uma mensagem para o Senhor, para o mundo, para todos. Ele vem. É isso que nós estamos dizendo nessa noite. Por que nós estamos aqui? É como eu já falei, imagina que se por algum motivo você tivesse a convicção e a certeza que toda essa história de salvação de Jesus, de eternidade, é uma furada. Imagina que de repente você por alguma coisa descobriu, Lucas, que não existe nada. Isso aí é tudo conversinha. Você vai estar aqui domingo que vem no culto? Nem eu. Não vem, irmão. Né? Vamos curtir a vida. E tudo que nos resta é esse pouco de tempo que tem aqui. Então vamos aproveitar ao máximo. Mas por que nós permanecemos? Porque nós temos a convicção que ele virá. Então, quando nós deixamos de estar, quando nós deixamos de participar, estamos mandando a mensagem. Ele não virá. Ele não vem. Olha só, Mateus, capítulo 24, versículo 37. Pergunta para Jesus: "Ei, Jesus, como é que vai ser os últimos dias? Dá um sinal." Só estava sempre pedindo, né, para ele, né? Como ele foi subir, quando é que vai ser? Ele fala: "Vocês não vão saber." Mas Mateus 24, 37, ele fala assim: "Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem." O que é a vinda do Filho do Homem, gente? Quando Jesus vem buscar a igreja. "Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem." Querido Noé, quantos anos Noé demorou para construir a arca? 100 anos? 100 anos. 120 anos. Agora, como que ele fez isso? Primeiro tem que cortar madeira, tem que planar madeira, tem que preparar, tem que fazer os pregos, tem que fazer os furos, tem que fazer não sei o que tem. Imagina, ele e a família dele, ninguém acreditando naquilo lá. Mas todo dia ele estava congregando, todo dia ele estava reunindo, todo dia ele estava fazendo aquilo que Deus falou para ele fazer. E todo mundo, no começo, falou assim: "Rapaz, quem sabe ele não tem razão? Quem sabe ele não está certo? Olha quanta madeira você já juntou." Mas foi passando 50, foi passando mais 10, mais 20, aí fala: "Não vai acontecer." Pode até acontecer, mas não vai ser hoje. E quando aconteceu, diz que eles não perceberam. Noé entrou na arca. E eles só foram perceber quando a água tomou todos. Então, espere em Jerusalém. Permaneça. E quando eu falo para você espere em Jerusalém, eu não estou só falando de frequentar a igreja, não. De vir aqui, todo culto não pode faltar, senão o capiroto vai... Não estou falando disso, não. Também, porque uma das coisas que manifesta que eu estou crendo e aguardando a sua vinda é a própria congregação reunida. Porque senão, ele diria que ele viria buscar os crentes. Mas a palavra diz que ele vem buscar a noiva. Né? Lembra que nós aprendemos aqui, nós ouvimos aqui, que o Senhor não vem buscar a igreja, mas ele vem buscar a noiva que está na igreja. Olha só. Então a gente acha, está falando, o pastor está falando que quem não está aqui no culto hoje, né, quem não está crente aí, não vai subir. Não, nem posso dizer isso, porque pode ser que até quem está no culto tem quem não vai subir. Então, o que eu tenho que fazer? Perseverar. Permaneça em Jerusalém. Adore o Senhor. Sirva o Senhor.
compartilhe o pão, ajude os necessitados, sirva aquele que precisa, né? Ajude o próximo. Isso é igreja, isso é congregação. E aí então eles estavam nesse processo de 10 dias, vivendo isso. Sabe o que vai vir? Porque Jesus falou o seguinte, ó, em poucos dias, mas não falou quantos. Mas sabe que ele deu a dica que seria em Pentecostes? Mas quando chega em Pentecostes, o que acontece? Eles estavam reunidos. Glória a Deus por isso. Então vamos lá, Atos 2, versículo 2. Vamos ler só os versículos pontuais, você conhece muito bem o texto. Deus permitiu que eles presenciassem, testemunhassem alguns sinais. E esses sinais, o que eu tenho entendido nessa palavra, é que Deus fez com que eles lembrassem de algo que Deus já tinha feito. Porque é muito comum, até mesmo para o judeu, quando ele ia ensinar alguém, quando ia falar entre eles, quando ia ensinar o filho, ele falava assim, ó, Deus abriu o mar vermelho e o povo de Deus passou a pés secos. Da mesma maneira como Deus fez no passado, Ele vai fazer, Ele continua fazendo no dia de hoje. Amém? Não é nessa palavra que nós nos fortalecemos? Então, quando Jesus ali, quando o Espírito Santo desce sobre eles, Ele manifesta sinais que faz com que eles tenham a convicção que era Deus que estava fazendo. Vá lá no versículo 2, capítulo 2 de Atos. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E aqui a tradução, ele vai usar em dois momentos. Vento, um som e o vento. O vento faz som, né? Então, quando sopra o vento, tem um som, um assovio, tem aquela brisa lá, que ela faz o barulho. Agora, a questão não está só no barulho em si, mas no vento. E existe 3 palavras que essa palavra que está aqui, vento, ela pode ser traduzida como vento, sopro e espírito. A mesma palavra, eu posso entender ela como vento, como sopro e como espírito. Então eu posso traduzir, de repente veio do céu um som como de um espírito muito forte. Só que aqui, unanimemente, se entende que é vento. Agora, a ideia aqui que faz lembrar algo que Deus já fez, é que quando Deus forma o homem do pó da terra, Ele primeiro forma, Ele gera com suas mãos, e depois Ele enche. Então, pode ser que eles tenham lembrado disso. Até aqui, o Senhor nos formou. Até aqui, Jesus trabalhou em nós. Até aqui, o Senhor nos ensinou. Até aqui, o Senhor nos moldou. Até aqui, o Senhor nos transformou. Mas agora Ele vai nos encher. Por isso que o vento tem um som. E o som, que eu sou do partido que acredita que esse som é o som do vento. E qual que é o som do vento? É o som do sopro. E o som do sopro é o Ruá. E esse Ruá é o nome de Deus. É o nome impronunciável, que ninguém pode dizer, que é o Jeová, que é o Yavé. Que se você for ler ali o tetragrama, o som dele é como de um sopro. Que a gente lê Jeová ou Yavé, porque a gente lê com as vogais. Mas o nome original, ele não tem vogais, só consoantes. E se a gente ler só as consoantes, a gente vai declarar algo como Yah. Então, quando Deus ele sopra naquela criação que Ele faz ali no Éden, é como se Ele estivesse declarando o nome dele sobre Adão. E quando Ele está em Pentecoste, o som do vento que eles ouvem é o som que diz Ruá. E esse Ruá é o Espírito de Deus. Irmãos, assim como o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou o seu Espírito sobre ele, o Senhor ele formou a igreja e agora está soprando e dando autoridade para que ela cumpra a sua missão. Ele está fazendo a mesma coisa. Por isso que você tem que sempre, no momento que você está buscando o Senhor, você fala, Senhor, faz de novo.
Por isso que toda criança que nasce ali com os pulmões cheios do líquido amniótico, quando ela sai, eles sugam aquele líquido que está no pulmão dela, e o primeiro contato que ela tem com o oxigênio ali, ela chora, porque é uma dor muito forte que entra, aquele ar que entra nos pulmões. É como se Deus... Porque o que o Senhor fala lá? Eu te formei no ventre da sua... Não é isso? Então o Senhor forma, e quando nasce ele enche. E quando nós nascemos, irmãos, aquele ar, aquele vento, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: estou te enchendo com o espírito de vida. Todo ser humano tem o espírito de vida. Por isso que nós estamos de pé. Mas nem todo ser humano tem o espírito de Deus. Então, Deus, no nosso nascimento, ele sopra o espírito de vida, mas em Pentecostes ele derrama o espírito de Deus. O espírito de vida nos capacita a viver, e o Espírito Santo nos capacita a cumprir os propósitos de Deus. Amém? Então, ele traz ali o mesmo elemento que ele já fez, ele faz de novo. Por isso que uma igreja sem o Espírito de Deus, ela é morta. Por isso que a igreja sem o Espírito de Deus, e aqui eu não quero nem entrar no mérito, do qual nós somos multiforme. Nós temos pessoas que vieram de várias culturas religiosas aqui. E algumas pessoas gostam mais dos moveiros espirituais, outras gostam mais dos moveiros racionais. E os dois estão certos, os dois são necessários. Mas não ignore o Espírito, porque uma igreja sem o mover do Espírito é uma igreja morta. Ela pode ser bem formada, mas ela não é capacitada. O crente, ele pode ter o conhecimento, mas se ele não tiver a revelação do Espírito Santo, ele é limitado naquilo que ele pode fazer. E tem coisa que Deus só vai revelar aos íntimos. Tem coisas que o Senhor só vai revelar àqueles que buscam, e o buscam de todo o coração. Aí ele vai revelar coisas, segredos, coisas que nós não sabemos. Amém? Então eu estou querendo trazer aqui para você a importância, né, daquilo que é um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Enquanto nós vivemos, irmãos, apoiado em homens, nós somos dependentes de homens, mas quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, irmão, o próprio Espírito Santo fala aos nossos corações. Quando nós estamos baseados só nas nossas emoções, a gente pode se apaixonar, a gente pode se iludir com uma proposta muito boa, mas quando você tem o Espírito Santo, você não consegue descansar, você não consegue dormir à noite. Por quê? Porque aquilo te incomoda, que o Espírito está dizendo: não está certo esse negócio. E do mesmo jeito, irmão, pode acontecer do outro lado. A hora que você tem uma direção do Espírito Santo, parece que não tem nada a ver. Todo mundo está dizendo: rapaz, não tem nada a ver. Você deita e dorme tranquilo. Por quê? Porque você está convicto que o Espírito Santo está contigo. Você tem paz. A paz que fazia Jesus dormir dentro de um barco. Embora a tempestade, ele sabia que eu estava cumprindo os propósitos de Deus para a vida dele. Então, o Espírito Santo, que é algo que nós desejamos, nós temos que desejar. Aí, ele fala no versículo 3. Viram que parecia o quê? Línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E a figura, aquilo que deu visível, porque o som, né, o vento, eles não viram, eles só ouviram. Mas o fogo, diz o texto, que eles viram. É como eles conseguiram identificar que parecia como uma língua de fogo, né? Aquela língua que fica lá, não sei se... Mas a gente entende como uma chama ali, né? Por quê? Era necessário eles verem para que eles crescem. Tem momento que a gente precisa ver para crer. Tem experiências. Agora, sobre cada um, uma língua. Então imagina uma centelha, uma chama sobre a cabeça, algo pequeno. Isso me faz lembrar o quê? Quando Deus se manifesta através do fogo. Qual foi a vez que você lembra quando Deus falou com alguém através do fogo? Lembra de Moisés? Êxodo capítulo 3, versículo 2. Êxodo 3, versículo 2. Senhor, faz de novo, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor se manifestou a Moisés, porque Deus tinha um propósito na vida dele para libertar um povo. O Senhor estava capacitando a igreja para levar a salvação aos povos. Êxodo 3:2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida. O que é interessante, querido? O interessante é que não é só a chama
que ele viu, que já é... Alguns dizem que era normal, porque diz que a sarça ela tem um tipo de óleo que, por ser no deserto, pode ser que até com o calor do sol ela poderia inflamar e ela pegar fogo sozinha. Então pode ser que não seria tão estranho um fogo numa sarça, a quem diga isso. Mas o interessante, o que chama a atenção de Moisés, é que a sarça não se consumia. Então essa capacidade de observação, irmão, é importante para nós. Sabe por quê? Quando perdemos a capacidade de ver o mover de Deus nas coisas simples, perdemos a capacidade de crer que somos capazes de fazer as suas obras. Deus se manifesta a nós com coisas simples. Imagina eu e você, irmão, andando no meio do mato, de repente uma planta pegar fogo, do nada. A gente vai ficar... Uau! Entende? Agora, para eles, talvez poderia ser algo comum. O que ele estava fazendo? E o que isso ministra no meu coração? Nós estamos perdendo a capacidade de ver o manifestar de Deus nas coisas comuns, nas pequenas coisas. A gente só reconhece e parece Deus nos grandes milagres. A gente só reconhece Deus quando a gente tem que pagar uma parcela de alguma coisa, a gente não tem dinheiro, de repente aparece na conta. Você fala assim, olha, glória a Deus. Mas a gente não reconhece Deus no simples fato de olhar dentro da nossa casa e ver que tem comida no nosso prato, que os nossos filhos estão bem, que nós acordamos e nós temos a vida, e retribuir a Deus dizendo, Deus, eu reconheço que o Senhor está aqui, porque eu vejo o Senhor nos pequenos detalhes. Porque quando nós chegamos para a presença de Deus, quando alguém começa, irmãos, descobrir a Deus, a igreja, ele fica extasiado com tudo. Nossa, que legal como o povo é educado. Por quê? Porque a pessoa só está acostumada a lidar com o servidor público. Não que todo servidor público é mal educado, mas está acostumado a trabalhar, se relacionar com gente que já está cansada de estar com gente. Então vai na fila do banco, é maltratado. Vai não sei na onde, sei que tem um que fura. Então a pessoa está acostumada, irmão, a lidar com essas mazelas da vida. Chega na igreja, a paz do Senhor, cafezinho, tudo assim. Aí diz que é meio que um envolvimento, né? A gente vai atraindo as pessoas. Por quê? Você não está acostumado com isso. Mas chega uma hora, irmão, que isso já não é mais novo. A ponto da gente passar e nem olhar para a cara das pessoas. A ponto da gente nem ligar mais para quem está do nosso lado. Para a gente nem perceber que tem alguém, irmão, que talvez não está aqui essa noite, porque essa pessoa está passando por alguma dificuldade e nós não ligamos para saber o que está acontecendo. Posso te ajudar em alguma coisa? Então, quando nós perdemos a capacidade de enxergar a manifestação de Deus nas coisas pequenas, irmãos, nós estamos esfriando a nossa fé. Que a gente, diante de um momento de adoração, a gente está gelado. Porque a gente quer sentir o arrepio, mas a gente esquece da promessa. Onde tiver dois ou mais reunidos, eu ali estarei. Então a presença de Deus não depende daquilo que eu sinto, depende daquilo que Ele disse que seria. Então as manifestações do Senhor, irmão, não depende da nossa percepção se Ele é real, não, mas depende daquilo que Ele disse que ia fazer. Se Ele disse que era para esperar em Jerusalém, mesmo que tudo parece que não é uma boa ideia, mas nós vamos esperar porque Ele disse que nós seríamos revestidos de poder. Agora a minha pergunta é o seguinte, o que te impressiona hoje em dia? Porque hoje em dia é difícil se impressionar com alguma coisa, não é? Para começar, a gente tem dificuldade de entender o que é real e o que é esse negócio de inteligência artificial aí, né? A gente tem dificuldade, irmão. Eu fico vendo os vídeos, nossa, será que é isso mesmo, né? E os mais legais são os bíblicos, né? Então a gente fica vendo que lá, você fala, rapaz, e eu não sou tão velho assim, irmão, mas eu já joguei Atari. Irmão, a gente tinha que ter uma imaginação. Eu já brinquei com um soldadinho de plástico. E você fica imaginando as coisas, criando cenário, coisas. Hoje você vai... um videogame aí que tem, você fica, rapaz, você vê a folhinha mexendo lá. E a gente jogava o canguru pulando na rua, né? Tinha um lá que era o atletismo, que é o joystick, você tinha que ficar apertando assim, ó. Negócio tosco, não movia, cabeça quadrada. E aquilo era o máximo, Não é? Agora não, agora você entra no jogo, você personaliza, você se coloca dentro do jogo, rapaz. Não se impressiona mais.
No período anterior, quando um jovem queria cortejar uma moça, era um desafio, tinha todo um jogo de sedução, de jogar o cabelo, de olhar, de mandar um negócio, de pagar um sei que tem, de fazer um sei que tem, tinha todo um sistema, um negócio assim, né? E mesmo no mundão, eu tô falando, não tô nem falando no contexto nosso cristão, não. Mas hoje, querido, é tão comum que os meninos estão até rejeitando. Estão nem querendo mais as meninas. Entendeu? O negócio é tão fácil, tá tão assim, dado, que não perdeu o valor. E tudo que é dado, se perde o valor. É ou não é? Tudo que é muito barato, irmão, não tem valor. Né? A minha vida e a tua custou muito caro, por isso que ela é valiosa. E a gente não pode dar por qualquer preço, para qualquer um. E aí, o que impressiona? Fala para mim o que te impressiona. Eu fico impressionado com essas bobeiras, descobrindo que tem convênio para cachorro, que tem, né, as coisas aí. Você fala, rapaz, o que mais vão inventar? Então a gente não se surpreende com mais nada. E dentro da igreja, irmão, não é diferente. A gente não se surpreende. Nós, aqui eu estou falando de nós, liderança, os obreiros aqui, a gente entrou nessa de que não é só estar, tem que ter uma experiência. Aí a gente também vai, pinta de preto, desliga a luz, para a pessoa sentir e ter uma experiência. No motel também é assim. Aí tem igreja, irmão, que tem tudo, tem fumaça, tem cadeira almofadada, tem espaço infantil com brinquedo, com pulseirinho que não sei o que tem luz, tem isso, tem aquilo outro, né? Tem a máquina de refrigerante à vontade lá, tem salinha do staff, mas não tem presença, não tem o espírito. Por quê? Porque a gente está buscando experiência e não está buscando mais o Senhor. Então, lá em Êxodo 3:3, só para concluir essa parte de Moisés, ele viu que ali a sarça não se consumia, e sabe o que que diz o texto lá? Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Irmão, os grandes milagres a gente vê de longe. Quem já foi aqui, sei que o Leia já foi, Réveillon em Copacabana, irmão. Que experiência maravilhosa, vá. Você está a 7 km, a balsa está lá no mar, a hora que sobe aquele negócio lá, você fica, você sente assim, você sente, irmão, o deslocamento do ar de uma balsa que está a 3, 4, 5 km no mar. E para você ver direito, você tem que ver de longe. Mas aqui Moisés fala, não, é no detalhe, para eu ver direito, eu tenho que ver de perto. Eu tenho que entender, porque tem pessoa nessa igreja que a vida dela é tão difícil, mas ela não deixa de estar na presença do Senhor. E eu preciso ver isso de perto. Preciso ver porque isso está acontecendo. Só que a gente quer ver de longe, não, o Senhor está falando assim, se aproxima, chega perto. E o que achou impressionante Moisés, ele diz assim, que ele falou, que impressionante. É que a sarça não se consumia. E o que é tão impressionante uma sarça que não é consumida, irmão? Eu notei aqui porque eu sou meio burrão, eu não lembro dos negócios. Mas assim, para você ter fogo, é necessário combustível, comburante e calor. Não lembro disso aqui não, mas o Google falou lá. O que é combustível? A sarça. O que é comburante? O oxigênio. E o calor? Alguma coisa que gerasse o quê? Combustão. Sabe de ter alguma coisa, um sol, alguma centelha, alguma coisa ali, uma fagulha para acender. Isso é necessário. Não sei se Moisés tinha esse entendimento, mas ele olhou e falou assim, cara, o negócio está aceso e a sarça não se consome. Sabe por quê, querido? Acredito? Porque Deus não precisa de nada e de ninguém, Ele é autossuficiente para se manifestar. Ele não precisa de nada físico, Ele não precisa de nada humano para se manifestar como Deus. Por isso que Ele estava numa sarça, mas Ele não precisava da sarça para estar. Por isso que Ele está aqui, mas Ele não precisa de mim para estar. Ele simplesmente decide se manifestar aonde Ele quiser. Ou onde tiver alguém que quer ver Ele de perto. E tanto que ela não só não consumia a sarça, como não consumiu a Moisés.
porque ele entendeu que não era um fogo de condenação, mas era um fogo de glória. E muitas pessoas têm medo de se aproximar de Deus porque acham que serão consumidas, mas o Senhor, ele se manifesta com a tua glória. Nós cantamos aqui sobre a mulher que estava para ser apedrejada e Jesus, que era o único que poderia fazer e não tinha pecado, ele não a condenou. Então, querido, todos nós aqui poderíamos sim ter medo de se aproximar daquele que é santo, mas a sua glória, a sua misericórdia nos envolve. Há quem diga, né, lá no Santo do Santo, diz que o sacerdote, se ele tivesse em pecado, ele caía morto lá. Mas há um texto que diz, não tenho certeza se é em Ezequiel, diz que quando a glória descia, ninguém conseguia ficar de pé. E quando eu entendo que ninguém conseguia ficar de pé, não é somente porque era pesada a glória, irmão. Porque quando a glória de Deus se manifesta, nós ficamos de joelho, nós nos prostramos diante dele. Então, Deus, ele traz a memória, como se dizendo para os discípulos naquele momento, minha interpretação nesse momento, que ele faz de novo. Era uma chama que estava sobre eles, mas não consumia, ninguém saiu queimado naquela noite, mas era apenas a presença de Deus se manifestando sobre eles. Amém? Terceira coisa aqui, está lá no versículo 4 de Atos 2, para a gente chegar na parte da colheita que o Senhor tem preparado para nós. Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Irmão, quantos ficaram cheios? Todos. O Espírito Santo é para ser derramado sobre todos. O Senhor quer te encher também, querido. O Senhor quer encher você com o Espírito Santo. E o que esse Espírito faz? Capacita. Não confie as tuas obras apenas no talento e no poder das tuas mãos. Mas entenda, e nós precisamos do poder de Deus sobre a nossa vida. E diz que eles falaram em outras línguas. Mas você sabe que o milagre não estava naquele que falou. O milagre estava naquele que ouviu. Não foi isso? Porque diz que eles começaram a falar, mas cada um entendia na sua própria língua. Quem falava o seu idioma, mas quem entendia no seu próprio. Ou seja, o milagre não está naquele que fala, mas o milagre está naquele que escuta, naquele que ouve, aquele que recebe. Então, se a gente para ouvir, se a gente coloca o nosso coração disponível, porque nós podemos estar aqui em 120 e pessoas saírem daqui frustradas porque Deus não falou, e pessoas saírem daqui maravilhadas porque Deus falou. Nós podemos sair daqui triste porque eu não senti nada, mas ou outro sair daqui alegre porque creu em tudo. Eu posso ficar aqui questionando o que o pastor está falando, lembrando de outras coisas, eu posso estar aqui dizendo assim, amém, eu creio na palavra do Senhor. Se ele diz que é, irmão, porque é para ser. E o que o Senhor faz ali, só uma observação, quando ele vai compartilhar, quando os irmãos começam a falar e cada um entende na sua língua, ele faz lembrar uma outra situação. Você lembra da Torre de Babel? Se você começar a ler no capítulo 11, vai dizer que todos falavam uma só língua. E aí eles podiam fazer o que eles quisessem. E o que eles quiseram? Vamos construir uma torre para a gente chegar até Deus, porque nunca mais a gente vai morrer afogado no dilúvio. E aí o que Deus fala? Versículo 5, Gênesis 11:5. Vou ler aqui rapidinho. O Senhor desceu para ver a cidade e a terra que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua, começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos. O que aconteceu no Pentecoste que a gente leu? Desceu sobre eles o Espírito. Aqui no versículo 7 diz assim, venham, desçamos e confundamos a língua dos que falam, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor o dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Interessante que lá na Torre de Babel, eles falavam a mesma língua, o Senhor confundiu as línguas e espalhou eles sem que eles não entendessem. Agora aqui em Pentecoste, eles falavam em língua diferente, mas o Senhor fez com que eles entendessem cada um na sua própria língua e eles os ajuntou para que eles saíssem e pregassem o evangelho a todas as nações.
O Senhor está fazendo o oposto. Ele separou para que não se propagasse aquela intenção errada do coração deles. Agora na igreja o Senhor está juntando para que todos com um só coração possam fazer a vontade de Deus. Agora escuta o que eu vou falar para você. Pode talvez soar desconfortável para alguns, mas eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes Deus vai espalhar e confundir para não nos perdermos na boa intenção dos outros, principalmente de quem prefere fugir da água do que obedecer a Deus. Eu vou falar para você de novo. Às vezes o Senhor vai gerar desconforto e confusão para separar aqueles que, por mais que são legais e bem intencionados, que o pessoal de Babel era bem intencionado, mas eles preferiram construir uma torre para não passar pelo dilúvio do que obedecer aquilo que Deus tinha para eles. Você está entendendo? Porque Noé obedeceu a Deus, mas aquele povo desobedeceu. Às vezes a gente foge da obediência a Deus, a gente prefere construir uma torre do que fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Por quê? Torre aparentemente é mais seguro. Mas você sabe o que é seguro mesmo? Fazer a vontade de Deus. Você sabe o que é seguro? Fazer a vontade de Deus. Porque o desejo deles, vamos juntar, vamos ficar aqui, vamos construir uma torre tão alta que se vier o dilúvio de novo nós não seremos atingidos. Irmãos, não tenha medo. Seja obediente, e o Senhor ele nos capacita, o Senhor nos favorece, o Senhor nos envia, amém? E para concluir, falar em línguas. E eu não quero entrar aqui, mas existem três situações para falar em línguas, irmão, que o apóstolo Paulo vai ensinar. Tem aquele que quando se fala em língua ninguém entende, tem quando se fala em língua todos entendem, e tem quando se fala em língua, só quem recebe entende. Né? Às vezes você fala, eu não gosto que fala em línguas na igreja lá, porque ela diz lá que tem interpretação. Você está certo. Mas eu gosto de falar língua, porque quando eu estou falando em línguas ali, eu não estou entendendo, mas eu estou falando com Deus. Você está certo. Mas eu entendo que quando a gente é tomado pelo Espírito, a gente fala e alguém vai entender, mesmo que eu não entenda, alguém recebe isso daí. Você também está certo. Por quê? Paulo vai dizer que aquele que fala em línguas, fala a Deus e a si mesmo se edifica. Então, se você está chegando agora na igreja, de repente você vai ver alguém lá, assim, lá, baixura, canta lá, baralabá, aleluia, glória a Deus, você vai estar maluco, tá doido. Eu falei, não, ele está falando com Deus. Aí quando ele estiver lá, você fala assim, o que você está falando? Ele vai falar assim, eu também não sei. Mas do que adiantou? Estou em paz. E meu espírito fala com Deus. Agora, se eu pegar aqui, subir no púlpito e ficar falando em línguas aqui, lá, baixura, e canta, e babi, e tal, e the power, né? Ninguém está entendendo. Serve para quê? Para nada. Vou falar, você é maluco. Então qual que é a outra forma de você falar língua? Quando alguém fala em línguas e tem alguém para interpretar. Porque daí alguém chega aqui e fala assim da parte do Senhor em línguas e alguém vai dizer, assim diz o Senhor, tal. Todo mundo é edificado. Tá certo também. Sim ou não? Tem que ter interpretação. Então quando eu falo sozinho aqui em línguas, eu e Deus, eu sou edificado. Quando há interpretação de línguas, todo mundo é edificado. A situação de Pentecostes, eles falavam e cada um entendia na sua própria, que ele fala a terceiros, e o que ele está anunciando é as grandezas de Deus. Tanto que quando eles falavam, cada um entendeu na sua própria língua o quê? Não se diz. Mas com certeza foi a pregação do Evangelho. Por quê? Porque assim que termina aquela reunião, Pedro toma a palavra e começa a pregar. E 2 pregações de Pedro, se converte numa 5.000 e na outra 3.000. Por quê? Porque ele falava, mas o Espírito Santo tocava no coração de cada um. Por isso que às vezes numa pregação, um fala, mas várias pessoas entendem de uma maneira diferente, segundo aquilo que o Espírito Santo quer distribuir na igreja. Então está falando uma coisa aqui, mas Deus está trabalhando uma coisa ali, outra coisa lá, que eu nem tenho ideia. Por quê? Porque eu só estou falando da parte do Espírito, mas a igreja está recebendo. Agora, quando nós não aceitamos o que vem do Espírito, nós estamos negando o que vem do Espírito.
E eu quero dizer uma coisa para você, mano. Igreja, nós precisamos entender que há poder e autoridade na pregação, na palavra do Senhor. E é lógico que, obviamente, nós devemos considerar o testemunho de quem fala, mas não rejeite a palavra que vem do Senhor. Seja como um bereano, seja na sua casa e vai o quê? Ler e confirmar se é assim mesmo que diz a palavra, mas não rejeite a palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós rejeitamos aquilo que é do Senhor. Isso é muito perigoso, porque isso, em uma situação extrema, se torna um pecado imperdoável. É quando atribuíram a obra que Jesus estava fazendo a Beelzebul. Por quê? Diziam que os milagres que Jesus fazia não vinham de Deus, vinha de quem? De Beelzebul, vinha de um demônio. Então está atribuindo a glória de Deus a um demônio. Então, Deus ele fala conosco, amém? E por que tudo isso aconteceu? E aqui, para a gente concluir. Qual que era o objetivo do Pentecostes? Durante os 50 dias após a Páscoa, eles festejavam tudo aquilo que a gente já falou. E no 50º dia eles celebravam a festa das colheitas. Porque uma grande colheita o Senhor está preparando para nós. Porque o Espírito Santo desceu sobre eles, querido. Por que eles ficaram reunidos da Páscoa, reunia com Jesus, mesmo os 10 dias que Jesus não estava, eles ficaram reunidos. E no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio sobre eles. Porque o Senhor estava preparando eles para uma grande colheita. E que colheita que era essa? As vidas que estavam preparadas ali para serem alcançadas. Agora eu quero dizer isso para você. Seja para ganhar vidas, seja para ser testemunha do Senhor, onde quer que você vá, o Senhor, Ele quer derramar poder e autoridade sobre nós. Mesmo que você fale assim, eu já recebi o Espírito, ok. Mas eu estou aqui para te lembrar, irmão, que o Senhor, Ele faz de novo. Para reforçar, para renovar. Porque tem pessoas que, como Pedro, como Paulo chegava no lugar, vocês foram batizados no batismo do Espírito? Ele fala assim, não, fui batizado nas águas do batismo de João. Então o que Paulo falava? Então receba. E essas pessoas eram cheias do Espírito Santo. Então eram pessoas que conheciam Jesus, ouviam a pregação, mas não tinham o Espírito na vida delas. E como faz falta, irmão. Sabe o que é o Espírito? É você estar numa situação complicada da tua vida. E você começar a perceber que as trevas estão começando a se aproximar. E aí vem uma presença maravilhosa do Espírito e te envolve. E ela te cobre, ela te fortalece. E aí você começa a se sentir renovado. Nada mudou, mas o Senhor, Ele te põe de pé. É quando nos momentos, irmão, que você, mesmo que você não tenha resposta, a presença ela te traz tanta paz, que isso te ajuda a permanecer. É como é gostoso quando a gente está adorando, a gente está orando ao Senhor, e de repente você não tem mais palavras. Porque é o seguinte, irmão, hoje, se falar para alguém assim, ó, ora aí, quanto tempo? 5 minutos. Tem gente que não consegue orar 5 minutos. Não consegue, tá aqui, daqui a pouco tá viajando, tá pensando lá no STF, tá pensando, nosso Brasil tá feio, no Ancelotti, ou você cuida também da seleção brasileira, né? O Senhor abençoa o Satanás, o seu livre de todo mal. 5 minutos. E isso acontece comigo também. Isso acontece com todo mundo. Mas quando você é tomado pelo Espírito Santo, querida, você não precisa entender, você está conectado com Ele, é você se deixar levar, é você estar conectado com o Senhor. Né? Só não faça isso dirigindo, que é perigoso, né? Mas e o Senhor ele diz: fiquem, porque vocês receberão sobre vocês o quê? Poder. E que poder que é? É o dunamis de Deus. E essa palavra dunamis, né, que também já foi tanto pregado, é a mesma palavra para dinamite. Da mesma forma que ela tem um poder imenso de explosão, também é a mesma palavra para dínamos. Quem lembra disso? Quem lembra da bicicleta que tinha dínamo? Né? Não tinha LED, irmão. Era uma rodinha que ficava no pneu. Enquanto o pneu rodava, alimentava o farol da bicicleta. O nome daquela pecinha é dínamo. Quem já viu aquelas lanterninhas do Paraguai que você fica apertando assim? E ela acende sozinha manualmente? O nome daquilo é dínamo. Sabe o que significa dínamo? Uma geração contínua. Algo que não precisa de nenhuma fonte de energia, embora ali é algo mecânico que a gente está falando, mas o dínamo é algo que é de uma ação contínua.
Então o que o Senhor ele quer nos derramar, que o Senhor quer trazer sobre nós, irmãos, é capacitação, sabe, de explosão e de continuidade para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer.